Olá galera, tudo bem? Nós vamos começar hoje aqui então estudando o que nós consideramos aí, né, a segunda modalidade de exclusão do crédito tributário. Nós vimos nos vídeos anteriores falando de forma geral, né, as principais características próprias do sistema de exclusão do crédito tributário, e hoje nós vamos ver a segunda das modalidades que compõem a formação da exclusão do crédito tributário. Nós tivemos um vídeo só falando sobre a isenção e agora é o momento de estudar um pouco a anistia, que compõe aí o rol, né, completa o rol de modalidades de exclusão do crédito tributário que o nosso CTN autorizou, né, de forma expressa a conceder ao contribuinte. Bom, as características gerais de exclusão, elas se aplicam aqui, também na anistia, né? Então, para concedê-la, precisa-se de uma lei específica, né, exclusiva. A interpretação da concessão da anistia deve ser também de forma literal, como prescreve um instituto, né? E, além disso, nós estamos falando aqui de uma perspectiva de que esta lei ela tem que ser proveniente do ente político dotado de competência para instituir, criar, fiscalizar, cobrar o tributo, né? Então, em regra, a gente não poderia ter uma situação que um outro ente político, de forma heterônoma, né, fora do campo de suas competências, possa conceder a anistia para tributos tributos ou penalidades, no nosso caso aqui, né, que seriam em tese de competência de outro ente político. Significa que, por exemplo, a União não poderia conceder anistia a penalidades, né, fruto de tributos ou obrigações tributárias não cumpridas de um município ou de um estado, e o estado a mesma coisa. Bom, dito isso, né, reafirmando esses preceitos fundamentais, nós falamos que a anistia é um instituto que vai conceder o perdão quanto às penalidades provenientes do descumprimento das obrigações acessórias e principais. Basicamente, nós sabemos que, caso o contribuinte não cumpra com a obrigação tributária principal, que é pagar em pecúnia, pagar em dinheiro, ou descumpra as obrigações acessórias, né, que é uma obrigação de fazer ou não fazer, o descumprimento dessas obrigações, dessas normas tributárias, vão gerar uma sanção própria, né, de qualquer ordem normativa, né? E essa sanção, em regra, será o quê? Um pagamento em pecúnia, uma multa, né? Essa multa, inclusive, seja ela proveniente da obrigação tributária principal ou acessória, se transforma em obrigação tributária principal, né? Apesar de nós sabermos já que multa e tributo, obviamente, não são as mesmas coisas, né? A multa, ela tem um caráter sancionador que não pode ser aplicado aos tributos, que tem um caráter arrecadador, né? De arrecadação, tá? O contrário, obviamente, também não pode ocorrer, tá? Então, vejam só vocês, nós vimos que a isenção ela está atrelada, não é, à perspectiva de que você vai perdoar créditos tributários provenientes do não cumprimento da obrigação tributária, né, principal, proveniente do tributo. Aqui, senhores, nós estamos perdoando as penalidades, as sanções, tranquilo? Então aí nós conseguimos fazer uma distinção entre isenção e anistia e observar que eles vão se completar. Enquanto um cuida de perdoar o tributo, o outro cuida de perdoar as penalidades que porventura possam surgir, né, do descumprimento das obrigações tributárias. Senhores, vejam bem,
o entendimento legal e jurisprudencial é que a anistia ela só poderá ser concedida para as penalidades, as multas, tá? Que ocorreram antes da entrada em vigor, antes da vigência da lei que concede a anistia. Então veja só para os senhores aqui, compreendam bem esse instituto. Eu não posso conceder a anistia para frente, no sentido de que a lei entrando em vigor agora estaria anistiando contribuintes para os meses, dias e anos futuros. A anistia ela só pode ter um efeito pretérito, né? Um efeito, então, que vai retroagir a casos anteriores à sua entrada em vigor. Segundo a doutrina, não é? Esse critério deve ser adotado, tendo em vista que, caso não o fosse, nós estaríamos, ou o legislador estaria indiretamente incentivando os contribuintes a cometer, a descumprir, né, as regras da legislação tributária, as normas tributárias. Né? Você fala assim, olha, pode descumprir à vontade, você não vai ter sanção alguma caso você a descumpra. E aí, a gente lembrando, né, as aulas, os ensinamentos de Hans Kelsen, Kelsen já, né, defendia um entendimento que uma norma jurídica só poderia ser, de fato, classificada como norma jurídica caso ela tivesse o caráter sancionador coativo. Caso contrário, né, ela não poderia encampar no rol do ordenamento jurídico, né, porque ela não teria, então, uma prerrogativa, uma perspectiva de punição caso ela fosse descumprida. Então, diante de todos esses ensinamentos, né, o entendimento é que a anistia só poderá ser concedida para os atos realizados antes da sua entrada em vigor. Os posteriores, né, só com a inserção de uma nova legislação poderiam, de fato, ocorrer. Senhores, há situações em que o CTN prescreve a impossibilidade da concessão da anistia, tá? Mesmo, né, que seja algo que ocorreu antes da vigência da lei. Na realidade, são 3 situações, uma relativa às demais não, tá? Então, veja só, o CTN vai nos dizer que em caso de crimes e contravenções, tá? Então, vejam só, situações em que a violação da norma tributária coincide também com uma violação da norma penal. Situações dessa natureza, então, que o mesmo ato vai levar ao reconhecimento de uma infração penal e uma infração tributária, tá? Nestas situações não vai se poder conceder a anistia. Então imaginem só, evasão fiscal, né? Você vai mandar um dinheiro aí para fora do país. Nós sabemos que tem previsão no Código Penal e tem previsão de violação das normas tributárias. Nessas situações, então, a anistia não poderia ser concedida. Outra situação que nós deveríamos destacar aqui é se, na busca, né, pela anistia, o contribuinte agir com dolo, né? Então, ali a vontade, tendo, né, uma vontade de consciência, de condução dos seus atos, né, de forma dolosa, se ele for atuar de forma fraudulenta, ou se ele buscar a simulação de algo, de uma conduta e tudo mais, para ter, então, ser supostamente legítimo para alcançar o direito à anistia. Tá? Nessas situações, então, a anistia não poderá ser considerada e concedida a ele, né, caso descoberta. Bom, há uma terceira hipótese, e nessa hipótese, e pelo menos segundo o CTN, nesta hipótese, o impedimento da concessão da anistia pode ser relativizado. Relativizado por quem? Pela própria lei.
Então, o CTN fala assim, olha, salvo disposição de lei em contrário. Significa que a regra geral é que não pode conceder anistia. Mas caso a lei expressamente prescreva o contrário, então a anistia poderá ser considerada e concedida, tá? E que situação é esta? Seria no caso de infrações cometidas por conluio. O que é conluio, né? Pela atuação de 2 ou mais agentes que vão agir de forma coordenada, né, de forma premeditada entre eles, para que algo ocorra na esfera tributária, né, e que possa eventualmente lhe ser favorável na concessão de uma anistia. Então, se houver esse conluio entre as partes, em regra, eu não posso anistiar a infração. Agora, se a lei, no entanto, prescrever em contrário, aí não haveria problema, a anistia poderia ser considerada e concedida. Bom, dito isso, um último ponto aqui de destaque nessa classificação quanto à anistia é em decorrência da sua forma, né? De que forma ela pode ser concedida, tá? Nós vamos observar que a legislação vai prescrever a possibilidade de uma forma geral, né? Então eu concedo anistia nos termos clássicos de uma norma jurídica, né? Que é de amplitude geral e abstrata, sendo destinada a todo um contexto social, né? De membros da sociedade, sem fazer relativa ou essencial distinção entre eles. Além da forma geral, eu posso estabelecer critérios limitadores, que seria basicamente a legislação estabelecer alguns critérios, algumas regras, que vão fazer com que a concessão não seja direcionada a todos, mas sim a uma parcela da sociedade. Essa limitação, para ser legal, ela tem que ser adotada nos seguintes critérios. O primeiro deles é um critério territorial, tá? Nós sabemos que no direito tributário existe a incidência do princípio, né, da uniformidade geográfica, que significa que, em regra, os entes políticos têm que exigir o tributo e conceder eventuais benefícios fiscais a todos, de forma indistinta. Todos, que eu digo territorialmente falando, né? Mas também prescreve a própria Constituição Federal a possibilidade, em especial da União, de fazer um tratamento diferenciado entre as diversas regiões que compõem o Estado Federativo Brasileiro, né? Principalmente buscando aí incentivos fiscais para permitir aí, né, um reequilíbrio socioeconômico entre todas as áreas que compõem o nosso Estado. Nesse contexto, então, pode haver uma limitação quanto à anistia em um determinado território. Obviamente, se tiver esta finalidade em mente, né, essa pretensão de tentar um reequilíbrio entre as diversas regiões do globo, ou melhor, do ente político. Bom, outra possibilidade de limitação é quanto ao valor, tá? Então, o ente político pode anistiar as multas, as penalidades, prescrevendo um limite, um teto de valor, né, que ele considera interessante para que possa haver anistia. Isso é muito comum, a União mesmo adota esse tipo de política com muita frequência. Em alguns casos, né, os valores que devem ser cobrados, exigidos do contribuinte, são valores muito pequenos, muito ínfimos. Valores estes que, eventualmente, não compensam nem mover a máquina, né, mover toda a estrutura do ente político para buscar a satisfação do crédito. O custo é muito mais alto. E, óbvio, né, sem grandes garantias que vai ser satisfeito. Então, nessas situações, geralmente o que ocorre é uma possibilidade de anistiar. Olha, multas até o valor de um salário mínimo, até o valor de R$5.000, né?
nós não vamos cobrar, porque não tem interesse público nelas, né? O custo é muito alto. Então, pode haver uma anistia pautada no montante, no valor que vai, que está sendo, né, eventualmente aplicado ao contribuinte. Outra possibilidade é uma anistia atrelada a um tributo pré-determinado. Veja só o seguinte, eu posso conceder anistia às penalidades pelo descumprimento de normas tributárias provenientes do imposto de renda, e somente dele, ou do IPTU, ou do IPVA, né? Então eu posso limitar a anistia a um determinado tributo. Por fim, eu posso conceder anistia também estabelecendo uma condicionante, que é basicamente uma perspectiva de analisar individualmente se o contribuinte cumpre um requisito específico ou não para receber o benefício da anistia. Te dou um exemplo. Imagine que uma lei estabelece que todo mundo que tem uma doença crônica, como uma doença cardíaca, né, ele terá direito à anistia. Então eu estabeleço um condicionante ali, um condicionante personalíssimo, né, para que a anistia seja concedida. Essa possibilidade pode ocorrer também. Senhores, a anistia é isso, né, basicamente o que nós precisamos saber sobre ela. Então nós concluímos aqui as videoaulas, né, sobre a exclusão do crédito tributário. Futuramente nós discutimos a suspensão do crédito tributário, que é outro tópico também de relativa, né, importância para o direito tributário. Muito obrigado a vocês.